Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estimados respeitosos irmãos, minhas irmãs, hoje, inshallah, iremos falar sobre momento muito importante na história do Islã. Estamos a falar de Karbala, que ocorreu no dia 10 de Muharram. Estando no mês de Muharram, aproximando o dia 10 de Muharram, achei importante falarmos sobre breve historial desta batalha, do martírio de um dos queridos netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hussein radiallahu anhu, e também focar sobre alguns mitos relacionados a esta passagem, este historial, e algumas práticas que nós estamos a fazer nos dias de hoje. Para entendermos e percebermos, nós voltamos um bocadinho para a era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Já na altura de Nabi sallallahu alaihi wasallam existiam os tais conhecidos pelos munafiqin, hipócritas, que na verdade eram agentes dos judeus, que vinham na forma de muçulmanos, mas o objetivo deles era criar pequenas intrigas dentro do seio dos muçulmanos. Dentre estes havia um que era considerado como o chefe, Abdullah ibn Sabah. Vamos tentar lembrar este nome porque a história dele vem mais em frente também. Este era um dos grandes agentes dos judeus, capa de muçulmano, mas com uma agenda dos judeus para dividir os muçulmanos. Tentou várias vezes, não conseguiu, até que Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando deixou esta dunya, todos estavam unânimes que o primeiro khalifa, o sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam, deveria ser Abu Bakr radiallahu anhu, sem margem de dúvida. Havia claras indicações do profeta sallallahu alaihi wasallam a este respeito e ninguém tinha objeção dentro dos sahabas, mas pessoas como Abdullah ibn Sabah não estavam quietos e eles tinham uma missão, uma agenda em frente. Eles, no meio disto, também tentaram criar a tal intriga e disseram que depois de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sucessor tinha que ser o seu genro Ali. Próprio Ali radiallahu anhu, ele fez o pacto na mão de Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu e considerou ele como khalifa. E deste lado, Abdullah ibn Sabah, ele está a dizer que não tinha que ser o Ali, mas porque ninguém dos sahabas aderiu a esta campanha dele, ele perdeu forças. Mas a agenda, o seu esforço ainda continuava. Depois de Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, ele, quando faleceu, ele deixou indicações para Sayyidina Umar radiallahu anhu como seu sucessor. Nós sabemos muito bem que era Umar radiallahu anhu. No Islã, a sua posição, não havia como quebrar qualquer das leis ou contrariar Sayyidina Umar radiallahu anhu. Este também reinou durante alguns anos, até que ele veio a falecer, veio a ser assassinado, e em seguida ele deixou como seu sucessor Sayyidina Uthman radiallahu anhu. Eu estou a ir muito breve, mas é aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Al-Khilafatu 30 sana, que Khilafa, todo ele serão 30 anos. Se formos a dividir, 2 de Abu Bakr radiallahu anhu, depois em seguida foram 10 de Umar radiallahu anhu, 12 de Uthman e últimos 6 de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Portanto, o primeiro Abu Bakr, depois Umar, depois de Uthman. Até lá não havia problemas nenhuns entre os muçulmanos, não havia conflitos, divergências
opiniões diferentes sempre existiu, mesmo no tempo em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esteve ainda vivo. Entre os sahabas havia divergência de opiniões. Abu Bakr dava uma opinião ao profeta, Umar radiallahu anhu dava uma outra opinião ao profeta sallallahu alaihi wasallam, mas eram apenas opiniões. Isto não levou eles a nenhum conflito, e isto durou durante estes todos os anos. Quando Sayyidina Uthman, o terceiro califa do Islã, ele é assassinado, e a história também é longa, não nos interessa hoje falarmos dos motivos e como é que ele foi assassinado, mas nós sabemos que ele estava cercado a ler o Corão e os inimigos do Islã cercaram a casa, assassinaram a ele enquanto ele ainda lia o Corão. Depois disso é que iniciaram os grandes conflitos dentro dos muçulmanos. Por que digo grandes conflitos? Porque isto levou ao ponto de eles tirarem espadas contra os outros. Portanto, conforme eu disse, nisto tudo havia mão dos tais hipócritas, dos tais agentes dos judeus, Abdullah ibn Sabah, que mais tarde eles foram os fundadores de uma seita que, entre aspas, consideram deles muçulmanos, mas que de Islã nada tem. Estes foram os tais fundadores. Depois de Uthman radiallahu anhu falecer, aí surgiram dois grupos entre os muçulmanos. Um grupo era de Ali radiallahu anhu, o quarto califa de Islã. Ele defendia que aqueles que assassinaram, os assassinos de Uthman radiallahu anhu, eles deveriam ser sim castigados, penalizados, mas não com a pena da morte. Ali radiallahu anhu era da ideia que nós não queremos mais conflitos, nós não queremos abrir porta para guerras. Portanto, vamos procurar eles, quem foram os assassinos, vamos castigar, punir, mas não com pena de morte. Do outro lado, havia um eminente sahabi. Não há dúvidas que ele era um sahabi do profeta sallallahu alaihi wasallam, e com certa razão ele tinha uma certa opinião diferente dele. A opinião dele, estamos a falar de Muawiyah radiallahu anhu. Muawiyah radiallahu anhu, ele tinha a opinião de que os assassinos de Uthman, eles deveriam ser capturados e também colocados à morte, a pena de morte. Portanto, aqui houve duas opiniões, dois grupos. Do lado de Ali radiallahu anhu, havia muitos sahabas também, e dentre estes estava sahabas como Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, grande sahabi. E do lado de Muawiyah também haviam sahabas, entre estes estava Aisha radiallahu anha. Estou a falar destes porque são nomes muito grandes dentre os sahabas, são referências também na história. Certa vez, Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, ele foi ter com Aisha radiallahu anha só para ver que havia diferença de opiniões, mas não havia ódio entre eles. E porque cada um estava a defender a sua opinião com bases. Por exemplo, Ali radiallahu anhu, ele disse que a ideia dele era que iyakum al-jama'a, todos devem seguir o jama'a. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: alaykum bil jama'a, estejam juntos, iyakum al-firqa, não dividem. Então esta era a ideia dele. Do outro lado, Muawiyah radiallahu anhu também, ele foi para o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que nós não podemos penalizar alguém com a pena de morte, a não ser por três situações: zina ba'da al-ihsan, uma pessoa que cometeu adultério depois de casado; segundo, aquele indivíduo que irtidad ba'da al-islam, ele renunciou ao Islã depois de ter aceito o Islã; e terceiro, quem assassinou injustamente, quem matou alguém injustamente, ele deve ser morto. Então os dois tinham em frente deles ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam. A isto nós chamamos de ijtihad. Ijtihad é o quê? Diferentes percepções, diferentes formas de analisar
os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a respeito de ijtihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Que todos os mujtahids, todos que tiveram alguma opinião, eles estão na verdade. Se ele acertou, ele terá duas recompensas. E se não acertou, terá uma recompensa. Ele não terá pecado, terá recompensa. Portanto, isto chamamos de ijtihad. Eram opiniões diferentes, mas não levou eles ao ódio. Então, Abdullah ibn Zubair foi ter com Aisha radiallahu anha e disse que nós não duvidamos de que você é esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam neste mundo e no Jannah. No Jannah também você será a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas com isto, nós temos a nossa opinião diferente da sua opinião. E do outro lado também, eles consideraram Ali radiallahu anhu como khalifa. Todos aceitaram, mas eles tinham uma opinião diferente. Portanto, aqui surgiram dois grupos. Quando Ali radiallahu anhu, ele depois governa durante aqueles 6 anos, quando ele parte deste dunya, que também foi uma perseguição, foi um assassinato, ele deixa este dunya. É bom também prestarmos atenção que Umar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu não faleceram uma morte normal. Não foi uma morte normal diferente de Abu Bakr. Eles faleceram, foram assassinados também. E isto mais tarde, inshallah, quase no fim do discurso, eu ia dizer o porquê. Depois de Ali radiallahu anhu governar, ele agora é assassinado. Depois dele, o seu filho, Hassan radiallahu anhu. Nós sabemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 2 netos muito queridos, Sayyida Shababi Ahli al-Jannah. Os 2 serão os líderes dos jovens no paraíso. Aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Raihanataya fi dunya. Eles são a minha fragrância aqui no dunya. Quem são? Hassan e Hussein radiallahu anhuma. Esses 2 netos eram muito queridos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam chamava e dizia a Fátima que chamo os meus netos, e chamava ele de filhos, e depois ele beijava eles, abraçava eles, gostava muito deles. Nós sabemos a tal passagem que certa vez Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a dar um sermão no mimbar, e depois vieram estes 2 jovens vestidos de vermelho. Nabi sallallahu alaihi wasallam deixou o sermão, deixou o mimbar e correu para o par carregar esses 2 no seu colo e disse: Allah subhanahu wa ta'ala tem razão, innama amwalukum wa auladukum, vossos bens, vossos filhos e família são na verdade um fitna, são um teste, porque eu estava aqui a dar um sermão e tive que abandonar para atender os meus netos, mas era o amor que ele tinha pelos netos. Então, depois de Ali radiallahu anhu, agora é vez do seu filho Hassan. Hassan era 2 anos, um pouco menos de 2 anos, mais velho do que Hussein radiallahu anhu. Então ele agora pega no trono, na cadeira, e ele agora torna-se o khalifa, o governante. Alguns incluíram estes meses da governação de Hassan radiallahu anhu nos 30 que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, outros excluíram, mas isto é um debate acadêmico. Hassan radiallahu anhu, ele quando passam alguns meses depois da morte do seu pai, 6 meses ele governou, ele decidiu ir ter com Muawiyah. Quem era Muawiyah? Aquele que tinha uma opinião diferente e que já estava a tomar uma certa aceitação dentro das pessoas. Alguns já estavam a seguir a ele no Egito e os países à volta do Egito. Hassan radiallahu anhu, ele disse que, olha, eu não quero que haja 2 grupos. Muçulmanos, nós somos uns, nós vamos manter a união. Para tal, alguém tem que ceder. E Nabi sallallahu alaihi wasallam já havia dito isso certa vez quando ele carregou Hassan, e ele disse: este aqui é um líder, e este um dia será um meio de unir dentre 2 grupos. Portanto, este jovem Hassan radiallahu anhu, agora que é o governador, ele disse que, olha, eu vou ceder. Foi ter com Muawiyah radiallahu anhu e foi muito bem recebido por Muawiyah radiallahu anhu, e ele chegou lá e fez pacto que a partir daqui para frente nós vamos seguir assim.
eu sou governador em Medina, as pessoas consideram a mim como governador, mas agora nós vamos seguir assim. Isto foi um acto de bondade e de muita inteligência deste jovem Hassan radiallahu anhu. Portanto, agora o Khalifa de todos tornou Muawiyah radiallahu anhu. Muawiyah radiallahu anhu, eu não estou a entrar em detalhes como é que foi a governação de cada um deles, porque não é o objetivo hoje. Ele, quando está para deixar este dunya, ele quando está para deixar este mundo, agora, quem é o sucessor dele? Ele tinha um filho, Yazid. Yazid ibn Muawiyah. E este nome, a partir de agora, até o final da história, aparecerá várias vezes. Yazid bin Muawiyah. Este filho de Muawiyah radiallahu anhu, ele tornou-se o Khalifa. Ele tornou-se agora o Khalifa. Acerca de Yazid, ele cometeu vários crimes. Algumas narrações dizem que até que ele não era cumpridor na íntegra dos mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele era um desobediente e ele tinha muitos crimes cometidos. Mas, do outro lado, ele tinha qualidades de um governador. Ele tinha poder. O poder que vinha talvez por detrás da governação do seu pai, agora está a ser transmitido para o seu filho. Então ele tinha poder. E porque ele tinha poder, hoje em dia também existem muitos que podem não ter qualidades de governantes, mas porque têm poder, eles são os governantes e nós aceitamos a eles como governantes no mundo todo, no mundo inteiro. Este tinha poder e ele agora tornou-se o novo Khalifa, o sucessor. Agora não vou usar o termo Khalifa porque o Khilafat terminou. O Khilafat terminou no Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali e uma parte de Hassan. Depois, no tempo de Muawiyah, já é Amir Muawiyah, e Yazid agora também torna-se Amir dos muçulmanos. Do outro lado, temos um outro irmão de Hassan radiallahu anhu, que nós fizemos referência, Hussein radiallahu anhu. Hussein radiallahu anhu, neto querido do profeta sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, numa certa ocasião, ele disse: Hussein minni wa ana min. Hussein é de mim, eu sou do Hussein. Isto para mostrar a compaixão que ele tinha, o amor que ele tinha para o seu neto, ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam desejar que as pessoas amassem. E ele disse: Ya Allah, eu amo a ele, você também ama e ama todos aqueles que amam Hussein. Mas isto era o afeto que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha. O que está a acontecer? Pessoas pegam nestes tipos de narrações. Não há dúvida, o profeta falou do Hassan, falou do Hussein, falou muito bem, são os netos dele, netos queridos. As pessoas usam essas narrações para provar outras coisas. Eu costumo dizer, é muito difícil de dialogar quando está-se a tratar de cebola e você traz argumentos de alho para provar cebola. Não é possível. Traz argumentos que vão ao encontro da conversa. Então pessoas usam este tipo de hadith. Veja, o profeta falou bem de Hassan, não há dúvidas, era neto do profeta, nós falamos bem. O profeta disse que ama, nós também amamos a ele, mas com isto não vamos usar esse tipo de ditos para cometer coisas erradas que eu inshallah irei focar mais tarde no meu discurso. Hussein radiallahu anhu, neto do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele agora está numa posição muito difícil, porque de um lado o seu irmão Hassan faleceu, ele deixou Imarat, deixou a governação com Muawiyah, automaticamente passa para Yazid, mas Yazid é uma pessoa criminosa, é uma pessoa que não obedece a Allah. Hussein, ele não teve a coragem de ir e fazer o pacto com Yazid, e ele não aceitou Yazid como Amir. Ele não aceitou Yazid como Amir, e junto com Hussein radiallahu anhu tinha um grupo muito grande de sahabas também, mas nenhum deles também opôs, porque não estavam afins de conflitos. Eles não queriam ver derramamento de sangue. Eles disseram: se a coisa está assim,
vamos ver até que ponto vai, vamos tentar contornar, vamos tentar usar meios e caminhos para melhorar a situação, mas não vamos entrar em conflitos, nós não queremos derramamento de sangue, nós não queremos opor aquele que é o governante atual, que é o Yazid. Mas Hussein radiallahu anhu, em nenhum momento ele aceitou ele como governante. Como Amir, ele não aceitou. Era um homem com várias falhas. Hussein radiallahu anhu, depois ele é convidado. Yazid, ele tinha o seu primo Ibn Ziyad. Ibn Ziyad também é um nome que nós vamos ouvir várias vezes. Ibn Ziyad foi nomeado como governador pelo próprio Yazid. Eu disse que eram primos em Kufa. Então Yazid, ele estava a reinar num determinado lugar, era Egito, era Basra, e ele precisava de alguém para auxiliar a ele nas outras zonas. Então ele nomeou este primo dele, Ibn Ziyad, para ser governante em Kufa. Ibn Ziyad, ele agora está a governar Kufa durante alguns anos. Ele também começa a ganhar a sua própria popularidade. E quantos hoje em dia não existem? Você coloca alguém como seu sucessor, como seu ministro, mas ele age como se fosse o próprio presidente. Você vê, este aqui é adjunto do ministro, mas ele age como se ele próprio fosse o ministro. Então agora Ibn Ziyad, e aqueles tempos eram tempos de desencontros, não havia comunicação. Ele pronto nomeou, foi. A pessoa o que está a fazer, como está a fazer, ele nem sabe. Relatórios vinham depois de muitos anos, reclamações então pior. Portanto, Ibn Ziyad, ele está em Kufa, ele já está a dominar aquele território. Yazid está de um lado, foi ele que nomeou, mas este agora está a ganhar popularidade. Em outras palavras, Ibn Ziyad agora torna-se um oponente oculto do seu próprio primo. Ele agora também quer aquele lugar do seu primo Yazid. Então o que ele faz? Ele sabia que tinha alguém que incomodava Yazid. E quem era esse? Hussein radiallahu anhu. Hussein radiallahu anhu não aceitou Yazid como Amir. Então Ibn Ziyad diz, espera lá, eu vou desmantelar o meu primo. Como? Mas era tudo jogada, era tudo artimanha. Eu vou chamar Hussein para Kufa, vou convidar a ele e vou propor a ele muita coisa, o bem-estar. Ele lá corre riscos de ser perseguido. Eu aqui vou dar segurança a ele, vou dar segurança à sua família, vou dar bem-estar a ele, vou dar uma posição a ele. Esta carta, são várias cartas, vai uma após outra, chegam a Hussein radiallahu anhu, ele ainda em Medina. Quando essas cartas chegam, ele vai fazendo mashwara com outros sahabas. Entre estes sahabas estava Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, filho de Sayyidina Umar radiallahu anhu, Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, que nós falamos no início. Estes disseram que, olha, tome cuidado, porque estas são as mesmas pessoas que no tempo do vosso pai Ali radiallahu anhu tentaram, e eu disse, desde o tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, quiseram dividir. Eles no tempo do profeta quiseram, no tempo do seu pai, eles quiseram conflitos. Então cuidado, não nos parece ser muito seguro você abandonar Medina e ir atrás deles. Hussein radiallahu anhu primeiramente ouviu, mas quando os convites foram tantos, conforme os historiadores, foram acima de 50 convites, uns após outros, a prometer muita coisa. Então Hussein radiallahu anhu, atenção, Hussein radiallahu anhu nunca foi da ideia de fazer guerra com Yazid, derramar sangue. Mas ele disse, deixa-me talvez atender a este convite de Ibn Ziyad, ir ao encontro dele, talvez desta forma nós podemos enfraquecer a governação de Yazid e conseguimos trazer as coisas de volta. O objetivo principal qual era? Yazid não é um homem cumpridor com os mandamentos de Allah. Ele a qualquer momento ele pode deturpar o din e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que voltar ao poder
Hussein radiallahu anhu está a dizer, nós temos que assumir o poder para manter o din, o objetivo sempre foi este. Então ele agora, antes de partir, ele chamou o seu primo, Muslim bin Aqil, e ele disse, olha, você vai na dianteira, vai lá ver se está tudo seguro, está tudo bem. Inicialmente eu vos disse que não havia comunicação. O seu primo vai, encurtando a história que é bastante longa, quando ele chega a um determinado lugar, Ibn Ziyad, que enviou convites para Hussein radiallahu anhu, ele cheira isto como um golpe. Então ele manda cercar o primo de Hussein radiallahu anhu, Muslim ibn Aqil, manda assassinar. Só que esta informação não chega a Hussein radiallahu anhu. Hussein radiallahu anhu está lá, mandou o seu primo e ele também já adiantou. Quando ele adianta, deixa Madinatul Munawwara, sahabas impediram a ele, mas depois de ele insistir, ele pegou nas suas coisas, na sua família, e eles agora intencionaram ir até Kufa e atender o convite de Ibn Ziyad. Estão a ir, a viagem naqueles tempos eram de meses, não de dias, de muito tempo. Estamos a falar de Madina, ir até Kufa, praticamente atravessar todo o oceano, todo o mar. Então, no meio do caminho, Ibn Ziyad manda cercar Hussein radiallahu anhu também. E eu disse que no início não era o objetivo, não era convidar, não era de dar bons tratos, mas sim o objetivo de Ibn Ziyad também no fundo era de trair Hussein radiallahu anhu. Ele chama manda cercar Hussein radiallahu anhu e manda assassinar Hussein radiallahu anhu. Quando ele manda assassinar, é a tal batalha de Karbala. Isto não foi daqui para aqui, levou dias. Quando Hussein radiallahu anhu sentiu a ameaça, então ele prontificou-se para lutar contra. Essa luta é aquilo que nós chamamos de difa'an, foi para proteger a si próprio de qualquer maltrato, não foi um ataque da parte do Hussein radiallahu anhu, ele quis se proteger a si próprio. Ibn Ziyad podia ter lhe dito, ou você volta para Madinatul Munawwara, mas ele não deixou essas opções, a opção era única de cercar e de assassinar. Portanto, Hussein radiallahu anhu, ele teve que recorrer a esta guerra, esta luta de Karbala. Nisto ele foi assassinado. Hussein radiallahu anhu é assassinado e este corpo, a sua cabeça, é levada agora por Ibn Ziyad até Yazid. Historiadores aqui não mencionam muita coisa, mas o que se pretende é que Ibn Ziyad ele queria ganhar pontos perante o seu primo, queria ganhar pontos. E ele leva a cabeça do Hussein radiallahu anhu para Yazid. Yazid recebe aquela cabeça e Yazid não manifestou, não disse sim, não disse não, não disse porquê e não também não reclamou nem gratificou. Por que eu estou a dizer isto tudo? Agora vamos entrar para aquilo que é o nosso comportamento hoje em dia. Eu falei que isto aconteceu no dia 10 de Muharram. Atenção, este dia é um dia sagrado, é um dia abençoado, mas não é abençoado por causa da passagem de Karbala. É dia abençoado porque Allah protegeu o povo de Musa contra a perseguição de Firaun. É o único motivo, não por causa de Karbala. Karbala ocorreu no dia 10 de Muharram, assim como muita coisa no nosso din ocorreu nessa data. É uma data histórica, mas não é um motivo da santidade deste dia. Nós temos muitas práticas que estão fora do contexto e usamos este historial que nós falamos desde o tempo de Ali radiallahu anhu, como surgiram os dois grupos e depois passaram para os seus filhos e até que chegou ao martírio do Hussein radiallahu anhu, sem se esquecer do mérito que nós mencionamos destes dois netos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje em dia, prezados respeitosos irmãos, muitos daqueles que são considerados seguidores do Sunnah e do Jama'a,
Ahl Sunnah wal Jama'a, eles consideram esta data uma data de maldição. Desculpem a expressão, mas uma data de azar, uma data de ódio, e associam a data 10 de Muharram com o episódio de Karbala. Há que separarmos. 10 de Muharram é um dia abençoado por causa da salvação do povo de Musa alayhi salatu wassalam, e não tem nada a ver com o episódio de Karbala. Se vocês me perguntarem qual deve ser o nosso comportamento em relação ao martírio do Hussein radiallahu anhu, sim, foi um episódio bastante chocante, foi um episódio triste, como o querido neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve que submeter-se a um maltrato e um assassinato brutal. Mas com isto não nos dá o direito de associarmos uma coisa sagrada com este episódio de Karbala. E muitas das nossas práticas neste dia, como por exemplo, há pessoas que decidem vestir simplesmente a cor preta. Uns só nesse dia, outros desde o primeiro dia de Muharram, outros durante todo o mês de Muharram. E isto estou a falar de pessoas seguidoras de Sunnah wal Jama'a. Quero aqui dizer que não interessa a mim e a ninguém dialogar com pessoas que até o Coran tiveram coragem de adulterar. Até os versículos do Coran eles não acreditam. Aqueles que não acreditam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o último Nabi, para eles ainda vêm outros imãs e outros nabis. A eles não nos interessa debater com eles. Para aqueles que são seguidores do Ahl Sunnah wal Jama'a, eles que alegam que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi o último Nabi, seguem as suas recomendações, os seus ditos. É para estes que nós estamos a dizer que não existe nada de a pessoa ter que usar cor preta e manifestar o luto durante esses dias. A regra para Hussein radiallahu anhu é a regra para qualquer outro muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a pessoa só tem direito de manifestar o luto durante 3 dias. E nesses 3 dias também existem condições. A pessoa tem limites. Em nenhum momento vamos ao extremo da pessoa ter que chorar. Aqueles que eram no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam eram convidados para chorar nos funerais. Nabi sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou esse tipo de pessoa, mandou la'nat para aquelas mulheres que choravam falsamente nos funerais das pessoas. Então não podemos ir ao extremo, chorar falsamente. Hoje em dia, infelizmente, até as palestras sobre o Karbala são feitas de modo que a pessoa deve chorar ou deve fazer a multidão chorar. Isto é completamente contra. As pessoas vestem preto, as pessoas distribuem água com o pretexto de que Sayyidina Hussein radiallahu anhu foi privado da água. Como é possível? Existem narrações, a história diz que ele fazia wudu e fazia salat na terra de Karbala. Então, se tinha água para fazer o wudu, como é que ele foi privado da água? E as pessoas dizem que não. São essas mesmas pessoas que, infelizmente, não estamos aqui a julgar ninguém, mas que os 5 salats diários não estão em dia. O tilawatul Quran não está em dia. O seu comportamento não é de Islam. A sua forma de negociar, a sua transação não é Islam. Não tem sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Querem manifestar o amor de Hussein radiallahu anhu desta maneira, batendo a si próprio, rasgando o seu corpo, castigando o seu corpo. Em nenhum momento Nabi sallallahu alaihi wasallam aconselhou, muito menos autorizou que isso fosse feito. Eu no início vos disse, para além de Hussein radiallahu anhu, muitos outros, desde Sayyidina Umar, foi brutalmente assassinado. Ali radiallahu, Uthman radiallahu anhu foi assassinado em frente do Coran, mas em nenhum momento nenhum de nós faz isso. Isto aconteceu com seu pai Ali radiallahu anhu, mas em nenhum momento nós fazemos isto. Por que então nós estamos a seguir esses mitos e essas culturas que de nada têm a ver com o nosso din? Vão completamente contra o nosso din. Isto tem uma razão, prezados respeitosos irmãos, tem uma razão. E a razão é de que durante muitos anos, porque esta história é uma história sem dúvidas,
é chocante, é triste, mas é tão igual como qualquer outra história do Islã. Quem deu mais importância foram os Shias. Eles elaboraram artigos, elaboraram livros, espalharam pelo mundo inteiro. Cá em Moçambique, essas histórias eram espalhadas anos atrás pela Embaixada do Irão. Todos tínhamos nas nossas casas. Então nós fomos lendo isto, fomos aprendendo daquilo que eram histórias fabricadas pelos outros. Infelizmente não havia, até nos dias de hoje, a literatura sobre a realidade desta passagem é muito pouca. Mas cá, alhamdulillah, estamos a trazer que são práticas que vão contra os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Luto só são 3 dias, não acima disso. E no luto também não há nada de vestir uma cor determinada, da pessoa castigar-se a si próprio, da pessoa privar da água. Prezados respeitosos irmãos, o Din é muito fácil. Nabi sallallahu alaihi wasallam simplificou e o Din é vasto. Nós temos muita coisa por fazer, por cumprir do Din do profeta sallallahu alaihi wasallam e não fabricar coisas para tentar o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. O agrado de Allah está no método do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergunto eu, alguém que não acredita que este foi o último Nabi, alguém que teve a coragem de adulterar aquele que é o livro sagrado, o Coran, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, não terá ele a coragem de fabricar alguma coisa, uma conversa, uma coisa para entreter as pessoas, para fazer deitar lágrimas. Nós também amamos Hassan, amamos Hussein, nós amamos todo Ahl al-Bayt, todos os Sahabas, e nós consideramos, alguém disse muito bem, pergunta a seguidores de Musa alaihi salatu wassalam, que são os judeus, quem foram os mais importantes para Musa? Eles vão dizer foram os seus companheiros, foram os seus Hawari. Pergunta aos seguidores de Isa alaihi salatu wassalam, quem foram as pessoas mais importantes para Isa alaihi salatu wassalam? Eles vão dizer foram os seus companheiros. Pergunta a nós, muçulmanos, quem foram as pessoas mais importantes para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nós vamos dizer são sahabas. Mas há quem diz que os sahabas são amaldiçoados. Então estas pessoas de Islã não têm nada. Há quem manda la'nat para esses sahabas, manda la'nat para Abu Bakr, manda la'nat para Umar. Eles não têm uma diretriz. Mas não nos interessa entrar nesses pormenores. O objetivo deste esclarecimento da história era trazer a realidade do facto, por exemplo, sobre Yazid. As pessoas, o nosso stand de Ahl Sunnah wal Jama'a, onde nós nos posicionamos, nós não dissemos nem Rahmatullah, nem La'natullah. No dia de Qiyamah, Allah não irá perguntar: Fayaz, você como considerou Yazid? Se você considerou Rahmatullah ou La'natullah, e dependendo disto, você será salvo ou castigado. Nós não temos a obrigação de julgar a ele. Aquilo que ele fez foi, sem dúvidas, foi crime. Se não foi ele a assassinar, foi o seu primo, mas ele não falou, não manifestou, não repudiou. Mas também não foi ele. Muitos aqui exageram, ifrat e tafrit. Uns vão até o ponto de dizer que ele era santo, outros vão até o ponto de dizer que ele era La'natullah. Não há necessidade de tudo isso. Portanto, eu queria deixar aqui o esclarecimento sobre a história, de onde surgiu. E eu sempre disse desde o início, houve mão dos agentes dos judeus. Esses são agentes dos judeus que estão a criar divisão dentro dos muçulmanos, e eles tentaram na era do profeta sallallahu alaihi wasallam, na era dos khalifa, mas não conseguiram, até que conseguiram através desta passagem, que é uma passagem que fica na história do Islã. O que queria-se aqui é trazer a realidade da passagem e alguns mitos e práticas que não têm nenhum enquadramento no nosso din. Espero ter esclarecido alguma coisa. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.